Olá, eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com o discurso do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, durante a solenidade de posse festiva da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada na última semana em Brasília. Na ocasião, Beto pontuou que a gestão defenderá cada advogado e cada advogada dos mais distantes rincões do país. Presidir o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil passou a ser a missão da minha vida. Jamais esquecerei dos olhares que encontrei aqui nesta noite e da confiança que vocês me transmitiram. É o que eu sinto no olhar de cada um. Muito obrigado. As advogadas e advogados, saibam que levarei para sempre o compromisso que firmamos de defender a advocacia do arbítrio, venha ele de onde vier. O querido e saudoso poeta amazonense Tiago de Mello, grande brasileiro, tem versos que me servem como mantra. E um deles é que o trabalho não é a pena que se paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Obrigado, colegas, pela oportunidade confiada a mim. Meu caminho até aqui foi longo e me enche de orgulho. São mais de 2 décadas de dedicação à profissão e à Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse período, tenho orgulho de ter participado de grandes vitórias da advocacia. Os maiores desafios, no entanto, começam agora. Em 92 anos de história, a OAB contou com a contribuição de grandes nomes do direito. Quantas noites passaram em claro Raimundo Faoro, Seabra Fagundes e Bernardo Cabral pensando na advocacia e nas liberdades civis. E a missão desta gestão não é se equiparar aos grandes nomes do passado, mas sim honrar o legado de cada um. Tudo valeu a pena e valerá ainda se a advocacia estiver unida em torno de nossa profissão, livre das divisões infrutíferas por motivos alheios ao direito e à Constituição. O que nos une é o dia a dia das petições, dos escritórios, dos fóruns, do estudo e do aperfeiçoamento das leis e do sistema de justiça. O que nos une é a defesa das prerrogativas, é a busca do fim dos abusos de autoridades sistemáticos no Brasil, é definitivamente a ampliação do acesso à justiça. Nos une por igual a defesa de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Ao assumir o Conselho Federal da OAB, Simonetti também se comprometeu a atuar em defesa da democracia e da Constituição Federal e afirmou que a retomada do país passa pelo fortalecimento da advocacia. A advocacia deve ser unida pela Constituição, pela defesa do Estado de Direito, pela defesa dos direitos e garantias fundamentais. E aprendemos também, e ainda, com Raimundo Faoro, a importância de buscar a igualdade de todos perante a lei, a batalhar pela igualdade de acesso aos serviços e oportunidades, a construção de um país mais justo, menos desigual, com as regiões integradas e no rumo do desenvolvimento. Esse é o nosso verdadeiro ideal. E a advocacia é fundamental para obtermos sempre mais vitórias nessa direção. O propósito maior da OAB é proteger as prerrogativas dos mais de 1.200.000 advogados e advogadas brasileiras. E, ao mesmo tempo, ser guardiã da Constituição e do Estado de Direito. É a advocacia, função essencial à justiça que batalha pelos legítimos interesses dos clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas.
E fazemos isso mesmo tendo contra nós frequentes abusos em todos os cantos do país. Advogar é tributar a própria vida ao cuidado do semelhante. Advogar é desafio para quem não se acovarda nem abaixa a cabeça frente às injúrias, ameaças e intimidações. Advogadas, advogados, o Conselho Federal da OAB é a casa de cada um de vocês. E na OAB todos encontrarão o acolhimento que precisam e merecem. Falo isso com especial atenção e convite aos jovens e aos que atuam no interior do país. Saibam que a OAB não medirá esforços para atendê-los no que for necessário e para apoiar o exercício da profissão. A solenidade foi marcada também por discursos que exaltaram, sobretudo, o papel fundamental do Estado Democrático de Direito, a importância central da advocacia e a necessidade do respeito irrestrito às prerrogativas profissionais. Foram muitas as conquistas alcançadas com a promulgação da Constituição de 88. Contudo, é preciso avançar na efetivação dos direitos constitucionais, saúde, educação, trabalho, acesso à justiça, respostas céleres dos poderes públicos, são apenas alguns desses direitos que devemos lutar e buscar a todo momento. A consolidação de cada um deles requer a atuação permanente e persistente da sociedade, aí compreendida a OAB enquanto instituição essencial à administração da justiça. O advogado não se restringe a ser um mero ator do sistema de justiça, mas muito mais, ele é um protagonista na promoção da mesma. Como neto, tio, primo e pai de operadores de direito, fico muito tranquilo em afirmar: é impensável imaginar uma justiça efetiva, um Estado democrático de direito, sem a presença dos advogados. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, muitas vezes é a advogada ou advogado o único ator do sistema de justiça ali residente. Portanto, vossa tarefa e vossa missão é mais do que nobre, é de supremo interesse para que o direito, estabelecendo a ordem jurídica, seja sempre uma indeclinável necessidade social, porque sem ele não teríamos como controlar o choque das ambições humanas e viveríamos na desordem, na confusão e na anarquia. A essência, a dificuldade e a nobreza da advocacia consiste em sentar-se sobre o último degrau da escada, ao lado do seu cliente, seja na vitória, seja na derrota. Não por outro motivo, a Constituição Federal reconheceu a advocacia pública e privada como função essencial à justiça. Deveras é imprescindível que o Poder Judiciário e a advocacia se vejam como instituições parceiras na garantia da lei, na busca da segurança jurídica e na construção de soluções justas para a pacificação dos conflitos sociais. Vale dizer, a figura das advogadas e dos advogados é absolutamente indispensável ao bom funcionamento do sistema da justiça. Razão pela qual o advogado, ele é exatamente o primeiro juiz da causa e o agente responsável por reivindicar em juízo os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Nesse sentido, quanto mais diligente e zelosa for a atuação da advocacia, melhor será o julgamento proferido pelo Poder Judiciário, porquanto
a jurisdição só se exerce através da iniciativa pelo advogado. E nesse atuar, nenhum receio e nenhum medo de cair em desagrado na opinião pública deve deter o profissional da advocacia na defesa dos direitos dos indigentes, como preconiza o Código de Ética. O lugar que assumimos hoje é resultado da jornada iniciada por grandes mulheres. Que possamos levar em frente o legado, a bravura e a força de Mirtes Campos, a primeira advogada brasileira. Tenhamos o compromisso de ecoar a sabedoria e a competência da aguerrida doutora Cléia Carpe, nossa conselheira emérita. Lembremos das palavras de Esperança Garcia, um ícone da advocacia brasileira e que, na condição de mulher negra escravizada há mais de 250 anos, peticionou ao governador da capitania do Piauí a denúncia de maus-tratos sofridos por ela e por sua família. O nosso horizonte é orientado por força dessas bravas mulheres e também pelo apoio de grandes líderes homens da advocacia, nossos aliados. Contamos com vocês hoje e sempre para pensar, para atuar, para lutar. Todos juntos, sem vocês, meus colegas, a nossa luta será muito mais difícil. Até porque, quando uma advogada avança, nenhum homem advogado retrocede. Pelo contrário, a advocacia como um todo avança junto. Daqui em diante, temos uma missão de redirecionar a história. Isso nos impõe deveres e cuidados umas com as outras. Costumam chamar de sororidade entre nós. Eu prefiro dizer que é política feminina do cuidado ético. A OAB segue escrevendo a sua história em defesa do direito, da justiça, da liberdade e da advocacia brasileira. Há mais de 90 anos valorizando a nossa categoria. Juntos, somos a maior entidade civil do país, com quase 1.300.000 inscritos. E a união da classe é nosso trunfo para continuar superando qualquer desafio. Agora, iniciamos um novo capítulo nessa trajetória, um novo caminho, uma nova gestão. Com Beto Simonetti, presidente, Rafael Horner, vice-presidente, Sayuri Ottoni, secretária-geral, Milena Gama, secretária-geral adjunta e Leonardo Campos, diretor-tesoureiro. Uma gestão democrática, inclusiva, transparente e focada nas questões urgentes para a advocacia, promovendo a defesa da Constituição e das instituições, a independência institucional, o fortalecimento das prerrogativas, a tecnologia e inovação, a diversidade, a sustentabilidade, a participação, a interiorização do sistema OAB, o apoio à jovem advocacia, capacitação e assistência. Seja bem-vinda à advocacia brasileira. Convidamos você para fazer parte deste momento histórico. A OAB está de portas abertas para você. Fique à vontade, a casa é sua. O plenário do Senado aprovou neste mês o projeto de lei 4727 de 2020, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. A proposta corrige o artigo 265 do Código de Processo Penal para assegurar que apenas a OAB possa apurar e aplicar sanções disciplinares à advocacia. Gostaria também, senadora Soraya, de enaltecer o trabalho realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil nas suas mais diversas instâncias. Desde quando apresentei esse projeto, sob a condução do presidente Felipe Santa Cruz, e também, agora na sequência da sucessão do presidente Felipe Santa Cruz, o presidente Beto Simonetti, é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que me visitou do estado do Amazonas, do senador Eduardo Braga, que me visitou pedindo a pauta desse projeto de minha autoria relatado por Vossa Excelência. Então, uma primeira iniciativa dessa nova gestão da OAB Federal, sob a condução do presidente Beto Simonetti. Como se vê, o dispositivo possibilita que magistrados imponham sumariamente multa ao advogado ao arrepio do devido processo legal em que esse profissional poderia exercer seu direito de defesa. Número 2.
Esse dispositivo conflita com o processo disciplinar previsto nos artigos 34, no inciso 11, 44, inciso 2 e 70, todos do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, invadindo assim a competência da Ordem dos Advogados do Brasil. Número 3, eleva o juiz para a posição de supervisor de advogado no exercício da sua profissão, contrariando sumariamente o artigo 6º da Lei 8.906 de 94, visto que a norma estabelece que não há hierarquia e nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Em nota técnica, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apoiou formalmente o projeto de lei, esclarecendo que o caput do artigo 265 da redação vigente, na redação vigente, em nada contribui para que advogados e advogadas exerçam com empenho suas atividades de postular em juízo pela defesa dos direitos e garantias daqueles que necessitam da tutela jurisdicional. Uma comunhão de esforços das mais diferentes linhas e frentes da OAB, no final das contas, ganham os advogados brasileiros, porque é a única hipótese no ordenamento jurídico em que o advogado pode ser punido sumariamente pelo juiz, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, o que era de fato algo incabível. E nós buscamos então corrigir no Senado Federal com essa aprovação de hoje. Será encaminhado imediatamente à Câmara dos Deputados e contamos com a colaboração do presidente Arthur Lira para aprovação também naquela casa. Viva a advocacia brasileira. O Conselho Federal da OAB promoveu na última semana o lançamento do livro intitulado Constitucionalismo e Estado Democrático de Direito, estudos em homenagem a Paulo Bonavides. A obra foi coordenada pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, e pelo membro honorário vitalício Felipe Santa Cruz. O livro sobre Paulo Bonavides é uma coletânea de artigos que destaca a memória e os ensinamentos do jurista em suas mais diversas dimensões. Nas áreas de direito constitucional e ciência política, as suas considerações são indispensáveis para entender a construção da democracia no Brasil. Outra publicação, também lançada no mesmo dia, trata da obra intitulada O Colapso das Constituições do Brasil. O livro é resultado da análise da pesquisa de pós-doutorado de Manuel Carlos de Almeida Neto, na Universidade de São Paulo. Mais detalhes sobre o lançamento, livros e autores, você confere em oab.org.br. É um dia muito feliz para mim, porque hoje é o lançamento do livro do Dr. Manuel Carlos de Almeida Neto, Colapso das Constituições no Brasil. Dr. Manuel Carlos é uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, trabalhou comigo no Supremo Tribunal Federal, foi meu orientando de doutoramento, de pós-doutoramento. E esse livro é um livro excepcional porque ele, de certa maneira, desvenda os bastidores das constituições brasileiras e demonstra, principalmente, que as constituições são seres vivos. Eles nascem, vivem e morrem. E muitas vezes, infelizmente, morrem, como se diz vulgarmente, de uma morte matada e não natural. São o que o Dr. Manuel Carlos de Almeida Neto chama de fatores reais do poder. É uma frase cunhada pelo jurista La Salle, que mostra que por detrás das constituições existem forças sociais e políticas muito vivas que determinam justamente a vida, a permanência, a duração e a morte das constituições. É um livro de leitura obrigatória, especialmente porque ele mostra que, além das 7 constituições oficiais que nós tivemos no Brasil, tivemos mais 7, um total de 14 diplomas constitucionais, não necessariamente constituições, mas diplomas legais com uma hierarquia superior, acima da legislação comum. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí.
Voltamos, obrigada pela sua companhia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu, por maioria, os recursos especiais em que a OAB requeria a fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil. Segundo a decisão, os honorários devem ser fixados de acordo com os índices estabelecidos pelo CPC e não por equidade, como defendia a Fazenda Pública. Confira na entrevista. Trago notícias alvissareiras da advocacia brasileira. Hoje o STJ, após acompanhamento e intervenções do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reafirma o texto do artigo 85 do Código de Processo Civil brasileiro. Dá oxigênio e revigora a advocacia quando aquela corte respeita e reconhece a essencialidade dos nossos honorários para a subsistência de nossas vidas, de nossas famílias e também das estruturas dos nossos escritórios. Portanto, um verdadeiro agradecimento do Conselho Federal da Ordem, fazendo valer a voz de quase 1.300.000 advogados. Parabéns à advocacia brasileira, parabéns Superior Tribunal de Justiça, parabéns à cidadania e à sociedade. Hoje é um dia histórico para a advocacia de nosso país, para a cidadania e a defesa do Estado de Direito. A valorização do advogado se fez efetiva quando a maioria da Corte Especial do STJ reconheceu a validade plena do Código de Processo Civil, no que tange à aplicação dos honorários advocatícios. Os limites mínimo e máximo previstos no CPC devem ser respeitados por todos os juízes e tribunais do país, com aquela máxima de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. Reunido em caráter ordinário, o Conselho Pleno da OAB realizou na última semana a primeira sessão colegiada do triênio 2022-2024, que deliberou sobre temas caros à sociedade e à advocacia. Uma das decisões foi a de requerer ao INSS a prorrogação por 180 dias do acordo que garante atendimento prioritário aos advogados nas agências do órgão em todo o país. Com a detida análise da questão, que tem por objeto a busca de soluções de questões pertinentes ao atendimento dos advogados e advogadas junto ao INSS, verifica-se que o acordo firmado em 5 de novembro de 2020 tem viabilizado o atendimento prioritário à advocacia e preservado as garantias inerentes em seu munus público. No que tange à solicitação da prorrogação por 180 dias do prazo de suspensão definido na cláusula 4ª, em análise, se faz necessário considerar a permanência do enfrentamento da pandemia global da Covid-19, bem como a relevância do que se convencionou até o presente momento. Senhores, desta feita, esta relatoria entende que não há prejuízo na prorrogação do referido prazo, devendo ser considerado, por contagem do prazo inicial, o deferimento do pedido oriundo das negociações que culminaram na aprovação da prorrogação por 30 dias, a contar de 28 de fevereiro do corrente ano, devidamente referendado pelo colegiado na data de hoje. Vale ressaltar que a criação do grupo de trabalho com representantes da OAB servirá ainda para aprimorar os serviços e viabilizar avanços a serem pleiteados junto ao INSS. E sobre esses avanços, este acordo também previu a possibilidade da criação do chamado guichê virtual, uma espécie de balcão virtual, proporcionando ao advogado falar com o servidor do INSS por videochamada. Temos notícias que referida ferramenta foi implementada em algumas seccionais, tendo um bom resultado para a advocacia previdenciária, a exemplo da seccional de São Paulo. Essa e outras pautas e discussões do Conselho Pleno da OAB você confere com detalhes em oab.org.br.
Também aconteceu na última semana a segunda reunião do Colégio de Presidentes de Seccionais deste triênio. Entre os temas em debate estavam a aprovação de projeto de lei no Senado sobre sanções disciplinares à advocacia e a campanha anual Advocacia Sem Assédio, promovida pela Comissão Nacional da Mulher Advogada. Confira. Toda reunião, toda sessão do Conselho Federal, normalmente os presidentes vêm, a gente aproveitar e fazer um colégio, tratar de assuntos que são mais urgentes, como a gente tratou ontem, da campanha contra o assédio, uma campanha nacional. É importante que as advogadas possam participar e principalmente denunciar o assédio que elas venham a sofrer, como também a gente discutiu a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que prejudicou a advocacia previdenciária. Já todo o colégio subscreveu, já pedimos que a Comissão de Estudos Constitucionais, a Comissão de Direito Processual possa atuar para que a gente possa reverter e que não haja prejuízo a toda a coletividade. Eu conversei agora há pouco com o presidente Beto Simonetti e disse que ele goza de unanimidade em todo o Colégio de Presidentes. Todos estão muito satisfeitos com o início da gestão. Essas primeiras semanas demonstraram que será uma gestão histórica, como ele falou no discurso de posse, da advocacia para a advocacia, discutindo prerrogativas, honorários, defensoria dativa, enfim, assuntos que a gente tanto precisa nesse momento para que a gente possa melhorar o nosso exercício profissional. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.